Bom, gente, boa tarde. Depois da invasão aí, vamos mudar de assunto radicalmente, né? Da bobajada lá, para algo que eu julgo, né, fascinante, intrigante, tem mobilizado a minha atenção aí nos últimos vários anos da minha vida, que é então o estudo do que a gente chama de biota críptica, né? Da fauna críptica. Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje, né, dessa diversidade, né, e mostrar um pouquinho de algumas abordagens que a gente tem empregado aí ao longo dos anos para o estudo desse componente aí importante da biodiversidade, que ainda é um dos gargalos, um dos pontos aí críticos para a gente poder entender enfim, inventariar adequadamente a biodiversidade marinha. Então, antes de mais nada, né, o que é criptofauna ou fauna críptica, né, que a gente tem como tema principal aqui? São animais geralmente pequenos, né, que habitam hábitats muito específicos, frestas e espaços na matriz recifal, que ficam, portanto, escondidos, não tão facilmente acessíveis para quem estiver ali observando o Recife. E aí a gente tem dentro desse grupo elementos de praticamente todos os táxons, né? Mas aqui a gente tem alguns representantes, por exemplo, de esponjas, né, quinidários, diferentes grupos de quinidários, plateumintos, anelídeos, moluscos, enfim, uma infinidade de organismos de tamanho geralmente reduzido e que vão ocupar, então, esses nichos, esses espaços nos ambientes, nos diversos ambientes, e no caso, hoje a gente vai falar da fauna críptica dos recifes, né? Por que a gente não conhece tão bem esse componente? Primeiro, pelo próprio hábito deles, né? São animais que vivem escondidos, então o acesso a esses organismos ele é difícil, o tamanho deles também é reduzido, isso faz com que o trabalho da taxonomia seja mais complicado, mais complexo, e até por conta disso também, a gente tem um número pequeno de taxonomistas treinados para descrever essa biodiversidade, para trabalhar com esses grupos, né, que se aventurem aí a pegar esses organismos pequenos para trabalhar. Então, tudo isso faz com que, no geral, a gente tenha uma compreensão limitada, não só da diversidade, né, mas de diversos aspectos da biologia também desses organismos. Porque se a gente não conhece nem mesmo quem são esses organismos, que dirá né, outros aspectos da biologia deles. Então, nos últimos anos, eu vou falar mais da minha participação, né, nesses diferentes esforços que foram aparecendo, né, ao longo das últimas décadas. Então, começando aí pelo ProBio e o programa Biota, que são ProBio em nível federal, no ambiente, o Biota FAPESP aqui para o estado de São Paulo, o Sense of Marine Life, que foi um esforço global, né, que culminou, então, com o primeiro cruzeiro para inventariar essa biota recifal. Então, o ProBio ele foi organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e ele financiou inventários com foco em vários ecossistemas, né, e o ambiente marinho é um desses ambientes. Ele, nesse caso, né, a gente participou fazendo um estudo lá no Ceará, mas usando abordagens ainda convencionais, com coleta direcionada para alguns compartimentos. Então, estudamos fauna de praia, ali dos recifes rochosos, e esse ProBio teve 2 edições, né, e depois foi encerrado e não teve uma continuidade. Já o programa Biota está comemorando 20 anos, né, esse ano, agora, em 2020. Ele começou, então, no ano 2000, e ele começou com uma abordagem de inventário, né, centrada em esforços direcionados e tal, e hoje evoluiu para um programa bem mais complexo, né, e que tem vários desdobramentos importantes, inclusive financiando alguns projetos que a gente está executando agora. Né? Então, ele elaborou várias sínteses, financiou inventários biológicos, e aí outras abordagens, como de bioprospecção, foram sendo incorporadas também dentro do programa Biota. E o Sense of Marine Life foi já uma iniciativa global, né, que incorporou uma série de outros programas, como o Sea-Reefs, que é o Sense of Coral Reefs Ecosystems, e outros programas, como na GISA. Ele começou no ano 2000 para terminar em 2010. Né, e ele terminou, de fato, em 2010, e a meta, então, desse programa era melhorar
no inventário da vida marinha. E o Sense of Marine Life ele foi, de fato, um divisor de águas para diversos aspectos, né, dos inventários biológicos com foco na biota marinha. Então, o CERIFS organizou, em 2006, uma primeira expedição que, na verdade, se pretendia fazer expedição para algum recife importante do Pacífico, não se tinha um alvo ainda, porque se estava negociando a questão da licença, né, para essa expedição, mas naquele momento tinha sido criada uma grande unidade de conservação, na época a maior unidade de conservação marinha do planeta, e então o CERIFS organizou uma expedição para essa nova unidade de conservação, que foi inicialmente chamada de Northwestern Hawaiian Islands National Marine Monument. E aí depois eles mudaram para o nome havaiano, né, que é o Papahanaumokuakea Marine National Monument. E aí aqui eu tive a oportunidade então de participar, de integrar essa expedição, né, porque foi focada aqui no French Frigate Shoals, que é um atol que fica ali nesse alinhamento de ilhas, né, que é formada por um hotspot que culmina aqui com as ilhas principais do Havaí, e nós fomos então lá fazer um inventário com foco na biota críptica, né, que era algo inédito dentro do Sense of Marine Life. Então, se reuniu uma equipe de pesquisadores de vários grupos taxonômicos diferentes, incluindo algas, moluscos, crustáceos, né, eu trabalhei com as assídeas, enfim, foi uma equipe grande a bordo de um navio Oscar 7 da NOAA, e lá, então, de forma muito focada nessa biota críptica, se usou uma série de estratégias diferentes. Então, a abordagem, nesse caso, mudou, né, para uma abordagem de coleta manual, ou usando os instrumentos típicos de coleta que se usava, né, no inventário da biota marinha, para usar outras estratégias, como o airlifts, yabi pumps, né, que é essa bombinha para pegar organismos no fundo. Então, um consórcio de vários métodos diferentes, inclusive remoção de blocos do recife, esse reef brushing, que você então esfregava o recife e coletava com essa redinha toda aquela fauna que está associada, então, né, ao recife, organismos pequenos de tamanho reduzido, também coleta manual. E aí, pela primeira vez, se colocou essas estruturas que depois eu vou mostrar em detalhe, que são os chamados ARMS. Essa foi a primeira vez que isso foi colocado, né? São armadilhas que servem, então, ficam um ano submersas ali, servem para fazer o monitoramento e a coleta dessa biota críptica, sem precisar fazer a remoção de blocos do recife, como a gente estava fazendo naquele momento, né? Então, a ideia era que isso fosse uma estratégia de longo prazo, e depois eu vou explicar direitinho como é que isso funciona. Bom, então, desses esforços direcionados para essa biota críptica, o que se pôde observar é que havia um contingente enorme, né, de organismos desconhecidos nessa expedição, por exemplo, inclusive corais cleractíneos, que a gente não podia coletar porque não tinha licença, né, só para a biota críptica. Os corais eles foram bem mais restritivos, a gente não tinha licença para coletar coral, mas ainda assim se fotografou, e a gente tinha um especialista em coral a bordo, e ele detectou, né, espécies novas, mas em todos os grupos praticamente foram descritas espécies que eram até então desconhecidas, né? E o protocolo que foi estabelecido a partir daí foi de ter um registro fotográfico muito bom em campo, de ter espécimes que iam ficar preservados, né, para estudos da morfologia nos museus, também tecidos para extração de DNA e geração de DNA barcoding. E toda essa informação já vinha e já entrava organizada em planilhas desde a coleta, desde o processamento inicial dos dados, né? E também foi, como eu falei, foi a primeira vez que os ARMS foram utilizados. Outros esforços foram acontecendo, né, ao longo dos últimos anos, e o Morea Biocode foi um deles também, financiado pela Gordon and Betty Moore Foundation, que foi coordenado pela University of California, Berkeley, né, que eles têm uma estação lá em Morea, que chama Gump Marine Station, e a ideia desse projeto, então, era inventariar toda a biota de Morea, terrestre e marinha, tudo.
né? Então, um dos componentes dentro do Morea Biocode era com foco, então, na fauna críptica, e a gente, então, trabalhou intensivamente, também usando ARMS em Morea, para fazer o inventário completo, né, o mais completo possível que a gente podia dessa biota críptica. Né? Então, essas estratégias mais recentes, mais novas, elas têm como foco, então, poder trabalhar com esse componente, que era um componente que a gente percebeu, a partir desses primeiros inventários, que tinha uma necessidade muito grande de melhoria do nível de informação que a gente tinha sobre eles. Então, o pessoal, o Joe Martin e Todd Zimmerman, desenvolveram pela primeira vez para o Caribe uma estrutura artificial que eles chamaram de ARMS, nesse caso era Artificial Reef Matrix Structures, para fazer esse inventário, né, e fazer esse monitoramento da biota crítica. Só que era uma estrutura de concreto, pesada, grande, desajeitada, complicada de você manusear. Então, a partir desse modelo, né, mais complicado e complexo, é que foi desenvolvido, então, esse modelo atual que a gente usa. Ele foi sendo modificado ao longo dos anos. Vocês podem ver que essa foto já é diferente daquela que eu mostrei o pessoal colocando lá nos French Frigate Shows, mas é então uma estrutura feita de placas de PVC empilhadas, né, com espaçadores entre elas, e que ficam presas no substrato, nos recifes, né, ou por meio de vergalhões, ou amarradas, ou ancoradas com uma placa pesada no fundo, e permanecem ali por um tempo determinado, até para que os organismos recrutem e possam, então, ocupar os espaços no interior dessas placas. E o foco dos ARMS é o uso, então, de uma tecnologia que era nova ainda durante o início dos anos 2000, que era da metagenômica, né? Então, você usar fragmentos de DNA, né, de sequências específicas do genoma dos organismos, para fazer a identificação usando plataformas de sequenciamento de última geração. Só que, para a gente fazer isso, você tem que ter uma boa base de dados para você poder cruzar depois essas informações que saem do processamento dos ARMS, que eu vou explicar como é que é feito. Né? Então, só para mostrar rapidinho esse programa, eu vou passar um vídeo desenvolvido pelo pessoal da Smithsonian, que coordena globalmente esse programa, para vocês entenderem do que se trata.
Tá? Então, como vocês viram, né, ARMS envolve um protocolo que é globalmente utilizado, né? A gente tem alguns exemplos de números de ARMS que foram já instalados ao redor do planeta inteiro. Né? Então, você tem um protocolo padronizado que permite, então, uma série de comparações e estudos envolvendo essa biota críptica. Né? Então, isso é coordenado hoje pela Smithsonian, pelo Chris Meyer, o coordenador global, que veio agora no começo do ano para cá, para a gente fazer o trabalho aqui com os ARMS aqui em São Paulo. Né? Então, para vocês terem uma ideia do que vai acontecendo, né? Aqui são ARMS instaladas em Alcatraz, você vê que há uma colonização crescente, né, ao longo dos meses, e depois, no final de um ano, então, a gente remove essa estrutura, né, do fundo, substitui ela, coloca uma outra nova no lugar. Isso é um processo que envolve aí, o mergulhador, vai lá, fechar com uma cúpula, né, com uma caixinha que se fecha para que o organismo escape dali, prende aquilo com um elástico, traz para o laboratório, que já está todo organizado, para receber, então, esse material. Né? Esse material chega, é colocado o tempo inteiro com aeração, né? As placas são, a estrutura é toda desmontada, e essas placas, então, elas são inicial, a água que, onde estava os ARMS, ela é, então, filtrada em diferentes peneiras, pegando diferentes frações da biota vagem, daqueles organismos que têm, né, vida livre, ficam ali livremente se deslocando, e nas placas, então, essa fração céssio, ela vai ser depois fotografada. Então, esses organismos, eles vão sendo, a fração maior, ela é imediatamente fotografada, contada ali mesmo, né, porque são organismos grandes que você consegue facilmente identificar, mas as frações menores, elas são simplesmente fechadas e guardadas para fazer metabarcode. Tá? Então, as placas, elas são fotografadas em altíssima resolução. Para cada placa de 22 por 22,5 centímetros, você tem 16 fotografias, e 15 fotografias, na verdade. Essas 15 fotografias compõem uma única fotografia, então, em alta resolução, que a gente pode trabalhar depois para avaliar a cobertura. Né? Aqui um exemplo. Então, você pode dar o zoom nessa foto e você pode enxergar detalhes, né, da biota que está incrustada em cada uma das faces dessas placas. Tá? Então, esse é um exemplo aí de uma placa de ARMS. Depois disso, então, essas placas são passadas para taxonomistas especialistas que vão identificar componentes dentro dessas placas e vão fotografar, vão coletar e extrair tecidos agora especificamente para a gente poder gerar essa base de dados de referência para o barcode. Né? Depois disso aí, as placas são raspadas e batidas no liquidificador, como o vídeo mostrou. Então, a gente tem dali diferentes frações, e essas frações elas vão ter o seu DNA total extraído, e aí a gente usa determinados iniciadores, né, ou primers específicos, para gerar sequências que depois são amplificadas e são, então, sequenciadas em plataformas de última geração. Isso segue depois por uma sequência, né, de trabalho de bioinformática. Esses dados eles vão ser filtrados e trabalhados para gerar, então, comparações com base de dados e gerarem listas de unidades taxonômicas operacionais ou, então, de táxons que foram identificados a partir da comparação com a base. Então, a gente usa, normalmente, um nível de 95% de identidade para dizer que aquela sequência é daquele organismo ou não, e isso, então, é colocado nessa plataforma. Então, para a gente ter uma ideia do que sai daí, o que a gente sabe a respeito, né, de biodiversidade? Se pegar grupos majoritários e bem conhecidos, né, a gente tem estimativas aí de que no Recife a gente tem entre 600 mil a 9 milhões de espécies recifais. De corais pétreos, a gente tem cerca de 600 espécies, peixes entre 6 mil e 8 mil espécies recifais. Então, para ter uma ideia dessa fauna mais críptica, né, no único hotspot, né, que é um local de altíssima diversidade, como a Nova Caledônia, e usando o molusco como exemplo, dado do Philippe Boucher, estimativa é que molusca para Nova Caledônia tenha entre 30 mil e 40 mil espécies. O inventário deles, só em Comac, numa única região, detectou 3 mil espécies coletadas em uma única localidade, quer dizer, um único pedacinho dessa região.
Então, a gente está falando de uma diversidade, né, em ordens de grandeza maiores do que a gente normalmente esperaria, né, do ambiente recifal. Então, a maior parte da biodiversidade do Recife está nesse componente críptico, e não naquele que a gente imediatamente enxerga quando está nadando, né, ou mergulhando no Recife, ou assistindo um documentário sobre a vida nos recifes. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente alguns dados só de trabalhos já realizados utilizando ARMS. Então, são dos primeiros trabalhos com a Leticia Plegens e coordenado pelo Rusty Brenner e a Nancy Knowlton, feito em alguns recifes ao largo da Austrália, né, no Pacífico e também no Caribe, onde se coletou 93 amostras, comparando então ARMS com blocos de coral mesmo, os blocos removidos e sendo processados para tirar esse inventário. E eles só analisaram crustácea, porque eles não tinham expertise para trabalhar com outros grupos. Então eles detectaram só para crustácea 525 unidades, né, quer dizer, táxons distintos, sendo que 40% deles ocorreram uma única vez. Ou seja, o grosso dessa diversidade também é de espécies que são raras, que não são comuns, que não estão em todos os lugares, né? 81% dessas OTUs foram encontradas em uma única localidade. Então, você tem uma diversidade muito grande numa unidade como essa, e essa é uma diversidade que não se repete, né? Que tem como a gente pode dizer, né, se você for comparar dentro de uma localidade, que a gente chama de uma diversidade beta muito grande, né, por turnover e não tanto por nestedness, como a gente fala em ecologia, né? Não que esteja uma coisa incluída dentro da outra, né? A gente tem aqui um outro trabalho feito com ARMS, né, também coordenado pela Nancy Knowlton, mas esse foi do Matt Leray, com 18 ARMS, agora na costa dos Estados Unidos, um ambiente mais temperado. Mas aqui o interessante é a gente perceber, né, e aqui os resultados já do metabarcoding, quer dizer, o que sai ali depois do processamento desses dados que saem do sequenciamento, é que existe, né, um número, que são essas barras cinzas aqui, muito grande de organismos que a gente não sabe sequer a que taxon eles pertencem. Quer dizer, o protocolo, né, de comparação dessas sequências com o que a gente tem nas bases de dados não permite a gente chegar nem no filo, nem em que grande grupo esse organismo pertence. E para outros, para a grande maioria, a gente consegue pelo menos chegar, isso aqui é um molusco, ou é um crustáceo, é um briozoário, né, que a gente vê os componentes majoritários, né, do grupo dessa criptofauna. Né? Então, alguns grupos, em alguns casos, a gente tem cordata como um grupo importante, principalmente as acídeas, mas também vários briozoários, muitos artrópodes, né? Então, esse laranja, vários anelídeos também. Então, são existe uma diversidade muito grande desses grupos, né, que têm tamanho reduzido. Então, desse trabalho, que ficou só 6 meses, né, em um ambiente um pouco mais frio do que um ambiente tropical típico, foram quase 1 milhão de sequências geradas e mais de 2.000 OTUs. Se você comparar o que sai desse trabalho usando o metabarcode e compara, né, porque você pode imaginar que essa é uma técnica que, e claro, como toda técnica, toda tecnologia, ela tem suas deficiências. Mas se você comparar com uma abordagem morfológica típica, você vê uma correlação muito boa, né? E qual que é a vantagem, então, de eu usar sequenciamento de DNA e né, uma tecnologia mais de ponta? É que esse trabalho de morfologia, né, de inventário tradicional, ele é muito demorado, ele demanda muitos especialistas. Esses especialistas normalmente estão sobrecarregados e demoram muito tempo para identificar essas amostras e para dar uma resposta. E nós estamos perdendo essa diversidade a cada dia. E a gente não sabe o que a gente está perdendo, né? Então, essa abordagem, usando metabarcode, permite que a gente gere essa informação muito mais rapidamente, né? Então, você entrando numa plataforma já azeitada, como aqueles têm na Smithsonian, você, em 15 dias, já tem o resultado, né, de um processamento de ARMS com as informações já planilhadas, tudo bonitinho para você poder trabalhar. Então, a resposta é gerada rapidamente. Então, para o monitoramento desses ambientes, isso é absolutamente essencial, porque isso te permite, né,
tomar medidas corretivas ou saber o que está acontecendo de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Né? Aqui um outro exemplo mostrando, de novo, que você tem um componente desconhecido importante, né? Aqui no caso no Mar Vermelho, né? Então se usou 87 armas, aí foram mais de 10 mil OTUs, e só 2% dessas OTUs estão presentes ao longo de todo o Mar Vermelho. 53% desses OTUs detectadas só estão presentes num único Recife. Então, de novo, né, você tem aí um componente que é muito diverso, né, bem mais diverso do que a epifauna, e a gente ainda, com uma fração enorme desse componente, ainda é desconhecido. Nós não sabemos nem do que se trata. Né? Então, o foco do nosso trabalho nesses últimos anos tem sido melhorar essas bases de dados, melhorar essas informações de tal forma que a gente consiga ter uma acuidade maior nessa informação que vai saindo do metabarcode. Né? Para a gente possa, então, testar hipóteses, fazer experimentos ecológicos de longa duração usando essa estratégia. Além desses estudos com armas que envolvem os organismos, né, os macro-organismos, a gente tem que pensar a diversidade em diferentes níveis também. Porque hoje a gente sabe que cada organismo, na verdade, ele é um que a gente chama de holobionte. Ele carrega dentro dele, né, um pequeno universo e hospeda um número muito grande de micro-organismos. Esses micro-organismos interagem entre si, interagem com o organismo e têm efeitos importantes no ambiente também. E esses micro-organismos, interagindo entre si e com o hospedeiro, eles também vão gerar uma diversidade química muito importante. E esse é um outro componente, um outro nível de complexidade dessa diversidade que a gente está explorando, né? Que é essa diversidade microbiológica, é um microbioma associado à biota críptica, e também a diversidade química que está associada a essa diversidade química, a essa diversidade biológica. Né? Então, aqui um exemplo de um trabalho que nós fizemos, não é um organismo críptico, né, mas para dar um exemplo, a palitoa, que é a baba de boi, é um zoantídeo comum aí dentre marés, a gente pôde mostrar, né, que há uma diversidade enorme de metabólitos que são produzidos e que tem uma relação muito próxima com as variáveis ambientais. Né? Então, são diferentes níveis de complexidade que a gente vai adicionando, né, ao ambiente recifal. Então, o que a gente pôde ver, né, que eu tentei mostrar agora rapidamente, né, nessa pincelada, vou mostrar que a maior parte dessa biodiversidade recifal ela é uma biodiversidade críptica. Né? A maioria dessas espécies com esses hábitos críticos ela ainda é desconhecida, a gente não descreveu adequadamente essa diversidade. E o que a gente tem ainda, né, como alvo agora para o que nós estamos fazendo, né, desenvolvendo agora em cima dessas informações que estão sendo geradas? A gente entender qual que é a relação que existe entre a estrutura dessa epifauna, ou ver se existe uma relação entre a epifauna e a ictiofauna recifal, que são mais bem conhecidas, e essa criptofauna que está escondida na matriz recifal. Né? Também como é que essa diversidade críptica ela está organizada espacialmente e temporalmente. Né? Então, entender melhor esses processos, né, de controle da biodiversidade, né, em diferentes escalas espaciais e temporais também, e também entender qual que é a contribuição real dessa biota críptica para o balanço de carbono, por exemplo, produção secundária nesses recifes, já que ele é um componente, né, majoritário da biodiversidade. Né? Então, eles estão ignorados porque eles são, de fato, difíceis de estudar, difíceis de trabalhar. E tudo isso, obviamente, a gente não faz sozinho, faz com uma equipe grande. Aqui alguns membros do laboratório que estão trabalhando mais diretamente com a biota críptica, né? E a equipe que trabalhou ARMS, né, em Ubatuba e em São Sebastião, nessas duas últimas campanhas que nós, felizmente, pudemos fazer antes da pandemia. Né? Então, aqui está o Chris Meyer, o professor Álvaro Migoto, aí do Sebimar, Sarah Twitch, pessoal lá da Smithsonian que veio, então, trabalhar conosco. Depois a gente tem colaborado aí em várias outras iniciativas. Tá? Então, muito obrigado aí pela atenção. Desculpa aí falar meio rápido, que o volume de informação é grande mesmo. E eu fico aí à disposição para responder as dúvidas que vocês, porventura, tenham sobre esse assunto, né? Na medida do que eu puder responder também.
Ótimo, Tito. Muito obrigado por sua palestra maravilhosa mesmo. Conhecer esse trabalho que você está fazendo e ter novos dados. Então, pessoal, eu vou abrir, como o Tito já mencionou, o espaço para fazer perguntas. Vocês podem fazer diretamente para o Tito ou abrir seu microfone e fazer para ele ou escrever no chat. Qualquer das duas opções estão disponíveis para você. Bom, enquanto as pessoas vão Oi, Tito. olhando... Posso já fazer uma pergunta, Juan? Por favor. Muito legal, Tito, saber um pouquinho mais sobre os ARMS e sobre os dados que vocês estão tendo. A minha dúvida é com relação a um dos pontos que estão na mira, que você colocou no último slide, que é com relação à temporalidade disso aí, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando você coloca os primeiros slides é, ok, qual é que é a dinâmica da agregação dessa biodiversidade no tempo, né? Há alguma coisa já feita com isso, comparando várias regiões nessa dinâmica temporal, que compara talvez essas taxas, né, de evolução da biodiversidade? Comparando diferentes regiões, de nível assim, de você ver sucessão, né, dentro dos ARMS, isso ainda não foi feito nesse nível global. Fizeram alguns experimentos pontuais para ir, então foram retirando ARMS com tempos diferentes de exposição, né, e vendo o que acontecia. Uma outra abordagem que a gente está usando, nós usamos na Nova Caledônia, agora o ano passado, né, que é bem interessante, é usando eDNA, e vendo, na verdade, também a possibilidade de fazer a coleta dessa informação sem destruir os ARMS. Então, fechando eles e deixando exudar DNA para a água e tirando, então, essa água, fazendo a filtração e pegando o DNA ambiental para fazer, então, uma avaliação, né, e o que os dados preliminares desse experimento mostraram é que você consegue ver, com o passar do tempo, né, o DNA presente na água, ele vai se aproximando cada vez mais do DNA dos ARMS. Então, ele está tentando encontrar esse ótimo de tempo aí para poder fazer essa detecção. Mas esse estudo assim sucessional, comparando diferentes ambientes, isso ainda não foi feito, né? Inclusive, essas comparações mais globais e tal, isso ainda está, os dados estão sendo gerados agora, né? Porque você está tendo só agora os resultados de múltiplas deployments, né? Múltiplos processamentos de ARMS, para poder ter uma ideia de variabilidade, de tudo isso em diferentes escalas. Muito legal. Obrigado, Tito. Tem uma pergunta aqui no chat da Cristina. Ela está perguntando se os ARMS pretendem ser um projeto de monitoramento a longo prazo e em que localidades. Então, o protocolo foi desenvolvido para ser monitoramento de longo prazo, né? Embora ele tenha sido usado, ele venha sendo usado em alguns locais como uma estratégia simplesmente de você fazer um inventário da fauna críptica, ele não é o ideal para fazer o inventário, né? Eu acho que para um inventário inicial, você tem que ir lá mesmo e remover bloco de coral e processar esses blocos de coral. Só que isso não é uma estratégia sustentável para monitoramento, porque você vai acabando destruindo, né, um volume grande do Recife. Mas para o inventário inicial, tudo bem. Você vai fazer aquilo uma vez e pronto, né? Não precisa ficar repetindo. Monitoramento, não. Então, para isso é que foi desenvolvido esse protocolo. E a NOAA desenvolveu e aplica isso, tá? Mantendo, né, esses processamentos nas ilhas que os Estados Unidos controlam no Pacífico e em várias localidades, vários sítios de estudos de longa duração, né, o equivalente do nosso PELD, que eles têm globalmente, eles estão usando isso como ferramenta para monitoramento já né, você não está imaginando, começaram em 2006 e 2007, 2008 já tinham expandido. No Brasil também foi trazido, acho que 2007 ou 2008, em Abrolhos também se instalou, mas não se levou adiante, né? Depois morreu essas ARMS lá. Mas a ideia também aqui em São Paulo é que a gente consiga
manter essas armas que estão em Alcatrazes, né, que estão na ESEC Tupinambás, que elas sirvam como ferramentas de monitoramento e fiquem aí para o longo prazo, né? Tá. Tito, eu tenho uma pergunta mais associada ao material que vocês usam dos armas. Vocês alguma vez testaram que tem algumas placas de assentamento, por exemplo, dependendo da rugosidade, isso influenciaria os organismos que são vistos e, de forma geral, os armas utilizam uma estrutura estandarizada, mas alguma vez foi testado tipo, diferentes tipos de rugosidade para ver os organismos estão assentando, ou você acredita que isso não teria um efeito na composição de espécies que vocês estão conseguindo pegar? Não, a gente sabe que tem um efeito, né? Mas por isso que ele é padronizado. Aquele primeiro modelo de ARMS e os primeiras duas, três gerações de ARMS, eles tinham diferentes camadas com elementos com outras texturas dentro. Então, tinha lá um emaranhado de nylon, parece esse carpete que você usa para limpar o pé. E se usou diferentes materiais ali para mudar essa rugosidade e concentrar outros tipos de organismos, né? Aumentar o potencial de colonização por outros organismos. Só que o problema é que o processamento disso é um inferno. E não é viável. Então, se abandonou para usar só a placa lisa mesmo de PVC. Então, você tem um andar que é completamente vazado e um outro andar que ele é fechado com uma cruz no meio. Então, você tem só dois tipos de espaços diferentes e aí se padronizou desse jeito. Você perde uma parte dessa velocidade críptica, com certeza, né? Você vai perder. Mas, para você ter como um protocolo padronizado para experimentos, para monitoramento nessa escala, é o que é viável. Eu até vi recentemente um trabalho do grupo do Peter Mambi oferecendo lá, né, propondo uma outra unidade padronizada feita por impressão 3D, um negócio que simulava um ramo de coral quebrado, um negócio super complexo, tridimensionalmente. Eu quero ver na hora que ele for processar esse negócio, né? É um inferno. Porque se você for só extrair DNA, até vá lá, você consegue mecanismos para fazer isso. Só que não adianta. Você tem que ter um registro fotográfico, você tem que ter uma amostra voucher no início do processo para você poder ter uma base de dados que sirva de comparação, né? Sirva como referência. Então, não é só meta-barcode, né? É uma série de coisas juntas que você precisa para poder ir melhorando, otimizando essa estrutura. Tá, obrigado. Tem outra pergunta aqui do Cadu, perguntando quando que vocês vão instalar em Arraial do Cabo, e se além de Quando é que vocês vão instalar em Arraial do Cabo, né, Cadu? Porque a gente aqui não tem perna para instalar no Brasil todo e tal. A gente está fechando parceria com o pessoal, né? Então, agora a gente está com o Coral Vivo, né? Eu estou participando do projeto Coral Vivo, e uma das propostas, né, para os próximos anos é a gente começar com o uso de ARMS também ali no Recife de Fora e tal, e começar a expandir isso, né, também com parcerias locais ali do pessoal do sul da Bahia e tal. Então a ideia é expandir isso sempre com parceria, porque senão você não tem perna para dar conta de tudo isso, né? A gente vai botar em Trindade também, né? Está mencionando Trindade, São Paulo e Atol. Trindade está por nossa conta também, né? Já é bastante coisa. Então, Trindade, botar aí... A gente já tem parceria também com o pessoal, tem armas colocadas na Laje de Santos, Currais, no Paraná, algumas outras localidades também, que é o pessoal da Rebimar, que está fazendo a instalação e processamento dessas estruturas. Tá, tem outra pergunta aqui da Fernanda Silva. Gostaria de saber se os materiais das placas poderiam influenciar a composição de primeiros organismos. Então, Fernanda, pode sim, né? Influencia. E aí por isso é que a gente padroniza. Isso foi até um problema, porque esses armes que a gente usou agora em São Paulo foram armes que foram construídos pelo professor Tim, né? O Antônio Carlos Marques, lá do IB. Ele tinha um projeto aprovado para colocar nas ilhas oceânicas todas, e ele desistiu desse projeto, né? Ele ganhou de recurso e devolveu, porque ele estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e acabou abandonando esse projeto, mas ele tinha mandado fazer essas armas, só que no Brasil só se produz o PVC branco. E aí, quando
eu herdei essas armas, eu falei, putz, mas será que isso não vai gerar um ruído, né? Mudar a cor do substrato em comparação com o que é feito. E aí a gente revestiu eles com PVC cinza. Então eles são todos recobertos com uma película de PVC também, o mesmo material, cinza, da mesma cor que as armas que estão colocadas mundo afora. E agora para Trindade e para os outros lugares a gente vai importar, o pessoal da Smithsonian vai mandar para a gente as armas com o mesmo material padronizado. Não vamos mais fazer aqui. Raquel Oliveira queria saber se o monitoramento também envolverá questões como acidificação, aumento de temperatura, etc. E se existe possibilidade de instalar alguns sensores nessas estruturas. Tem sim. Então, a gente tem instalado sensores de registradores de temperatura, né? E você tem possibilidade de colocar outros sensores junto. A questão é a manutenção, né, de sensor. Você colocar, por exemplo, né, algum sensor de luminosidade ou coisa assim, você vai ter que ir lá de tempos em tempos e ficar limpando aquele troço, porque senão as incrustações elas vão afetando, né, o desempenho desses sensores. Mas com certeza a gente tem sensores de temperatura nos nossos para pelo menos ter uma noção do que está acontecendo com a temperatura, né? E você pode usar ARMS, como é um protocolo padronizado, você pode usar ele para, enfim, testar diversas hipóteses, né? Então, tem vários trabalhos sendo feitos, inclusive com manipulação, né? Você pode manipular, usar lâminas enfiadas ali por dentro das armas e manipular esses espaços. Tem alguns experimentos sendo feitos nesse sentido também, né? Para testar algumas hipóteses mais específicas. Então, ele é simplesmente um protocolo padronizado, com essa vantagem de que você vai ter, né, uma base de dados global que vai te dar a possibilidade de fazer interpretações sobre a biodiversidade recifal em diferentes escalas, de tempo, de espaço, de tudo isso. Tá, pessoal, mais perguntas para o Tito? Ainda temos tempinho para discutir um pouco mais, temos ainda 10 minutos para discutir. Bom, eu fiquei curioso quando você mencionou sobre aquela medida de biodiversidade, de ver que você tem um aumento de biodiversidade ao longo do uso dos ARMS, né? Mas você consegue perceber essa diferença entre biodiversidade alfa e beta, por exemplo, dos ARMS que vocês pegaram todo da Ilha da Alcatraz, por exemplo, de uma unidade amostral? Então, a gente não tem esse dado ainda, né, Juan, dos nossos. A gente tem esses estudos que eu mostrei, eles fizeram algumas interpretações desse tipo, né, mostrando o que acontece com a beta-diversidade nessas diferentes escalas. Porque a unidade que é trabalhada, você tem... e aí isso foi uma coisa que eu acabei nem falando, né, foi um furo aí. As armas são colocadas em triplicatas, você coloca 3 unidades por sítio, né? Então se faz essas triplicatas e se coloca, então, réplicas dessas triplicatas, então a replicação num outro nível, que é colocado, então, em diferentes localidades. E aí você tem alguns estudos que mostram, né, o que acontece com a beta, só que eles não conseguiram fazer algo que a gente está começando a fazer agora com os dados da Nova Caledônia, que ainda não saíram também, estão saindo agora, porque por conta da pandemia eles tiveram que parar todo o processamento lá na Smithsonian também. E estão retomando agora. Mas a gente está pegando distância mesmo entre todas as unidades amostrais e vendo o que acontece, né, com a similaridade entre essas unidades com essa distância, né, geográfica mesmo, né, espacial, e nas diferentes escalas, né, dentro da tréplica, entre tréplicas, e dentro das tréplicas, unidades com distâncias diferentes entre si, né, porque isso é super variável, e aí isso no contexto lá na Nova Caledônia, dá para a gente fazer isso porque a gente botou, não lembro agora, acho que foram 36 unidades, eu acho, a gente processou lá. E aí eles têm também de outras localidades e tudo. Legal. Mas
Mas o que saiu desses trabalhos agora mostrando muito é isso, quer dizer, existe, né, uma fração enorme da composição das árvores que é exclusiva, que não se repete. Então, você tem aí um turnover gigante dentro das... Claro que as 3 mais próximas elas têm uma similaridade maior entre si do que entre, né, sites dentro de uma mesma região e depois entre regiões. Tá. Pessoal, alguma outra pergunta para o Tito? Algum comentário sobre a apresentação do Tito? Obrigado, gente. Valeu. Bom, Tito, eu te agradeço no nome do Sebimar por sua apresentação, foi sensacional, é realmente muito interessante ver o que vocês estão fazendo e esse experimento em uma escala global que vai aportar bastante informação da vida marinha que a gente conhece tão pouco, né? A parte principalmente bêntica e microfauna que a gente pouco conhece. Pois é, vamos gerar agora os dados daqui, dessas áreas, né, de rochosas aqui de São Paulo e ver o que acontece, né, como é que isso se compara com o que a gente tem aí nos outros locais. Certo. Então, eu te agradeço de verdade a tua disposição e eu já quero aproveitar esse momento para convidar para o nosso próximo seminário, que vamos tratar, a nossa convidada será Clarissa Endo, ela é brasileira, mas faz doutorado na Noruega nesse momento, e vai ser sobre conectividade demográfica entre ilhas oceânicas e a costa brasileira. Então, eu vou dar uma revisada para tentar usar outro médio que não seja invadido como hoje. Peço desculpa por isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Eu estou parando